Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas que nos mudam, um podcast sobre inovação social e o mundo, onde partilhamos consigo as histórias de pessoas que estão a marcar o presente e que prometem mudar o mundo. Eu sou a Margarida Oliveira, técnica do Centro de Inovação Social da Fundação Eugénio de Almeida, e hoje recebo no podcast o Charlie Cavell, founder da Forest Impact. Bom dia a todos. Para introduzir o Charlie, e tenho aqui uma pequena introdução. Portanto, nascido no Brasil, o Charlie explorou as florestas junto da casa dos pais, o que alimentou a sua paixão pela natureza. Com mais de 25 anos de experiência como empreendedor em vários países, desde os Estados Unidos, Indonésia, China, e decidiu dedicar-se a causas ambientais. Em 2021 fundou a Forest Impact e plantou a primeira floresta Miyawaki, em Portugal, promovendo esta metodologia inovadora, que já vamos ficar a saber mais. Quando não está dedicado às causas ambientais, soube que é um pai muito dedicado e que é um surfista apaixonado. É verdade, Charlie? É verdade. Cheguei a um ponto agora que eu estou ensinando meu filho a surfar também, então consegui misturar os dois, juntar os dois. Os dois mundos num só. Que bom. Charlie, começo com esta nossa conversa por perguntar como é que a sua infância no Brasil, como disse na introdução, que é verdade, não é? É verdade. O Charlie explorava as florestas perto de casa dos seus pais. O que é que esta experiência, logo desde pequenino, influenciou no seu interesse na conservação ambiental? Acha que foi aí que surgiu este gosto pela conservação ambiental ou que veio mais tarde? Eu acho que o começo foi uma paixão por estar dentro da floresta. Nós tínhamos uma casa, uma quinta na Mata Atlântica e passávamos muitas semanas lá. Então brincávamos nos rios, caminhávamos pela floresta, descobríamos as coisas muito, muito naturais. Mas no outro lado morávamos numa cidade muito grande, no Rio de Janeiro. E aquela, a dicotomia entre as duas era muito impressionante, era forte. E quando eu saí do Brasil que fui perceber, nem todos têm tanto verde. E quando eu comecei a viajar e ver outros países criar muita desmatação, aí eu comecei a pensar, isso aqui é um problema. E foi nessa altura que eu pensei, eu vi o que eu recebi pelo tempo que eu passei na floresta e de repente vi, as pessoas não têm esse contato com a natureza. Então daí que surgiu essa ideia. Ok. E hoje traz esse projeto para Portugal, que já vamos explorar um bocadinho mais, e em que sítios e em que locais é que tem estas florestas. Mas queria perguntar, antes disso, aqui a sua vertente empreendedora. Portanto, o Charlie criou a Forest Impact, de uma coisa que veio de criança e que percebeu que era um problema que estava a existir no Brasil, conseguiu escalá-lo para outros países. E como é que trabalhar em vários países, acha que o facto de trabalhar nos Estados Unidos, na China, na Indonésia, trouxe uma sensibilidade maior para aquilo que é a sustentabilidade do nosso planeta? Bem, antes de chegar a Portugal, o meu ramo de trabalho não era com reflorestação, era com restauração. Uhum. Então, na Indonésia, na China, eu tinha restaurantes e bares. Foi a oportunidade que eu vi lá e foi o que eu acabei de fazer. E só quando cheguei cá que eu comecei a pensar o que eu posso fazer e foi naquela altura que eu decidi, não vou fazer mais restaurantes e bares, mas sim criar essa empresa Forest Impact com a intenção de criar essas florestas Miyawaki cá. E porquê é que mudou a sua visão, não é? Se foi para a Indonésia e para o Bali e tinha a parte da restauração, como empreendedor de restaurantes e de bares, o que é que o fez mudar para Portugal e criar um projeto como a Forest Impact no âmbito ambiental? Bem, queria ficar mais perto das famílias, então a família da minha esposa é italiana e eu tenho família nos Estados Unidos e no Brasil, então aqui ficou mais meio campo e eu não queria recriar essa experiência de restaurantes, eu queria fazer alguma coisa de bom para resolver uma coisa que me perturba muito, que é essa falta de natureza. Nós vemos parques em centros urbanos, é tudo relva e algumas árvores, não é natureza. E eu sinto que os meus filhos não tiveram esse acesso a florestas e essa experiência, estão muito separados da natureza.
Então a ideia foi surgir, ok, o que eu posso fazer que vai ajudar a resolver esse problema? E embora muitas pessoas plantam florestas de árvores, são todas fileiradas para vender o carbono, mas não é uma floresta, é uma fileira de árvores. Então a metodologia Miyawaki é uma criação de uma floresta densa, uma floresta bem, como eu cresci, mas uma dimensão muito menor. O que é que fez ao Charlie, então, implementar a metodologia Miyawaki em Portugal e onde é que se foi inspirar esta metodologia? De onde é que vem esta metodologia? A metodologia eu descobri num estudo, eu esqueci o nome do estudo, mas eles fizeram uma evaluation de 100 ideias que têm o maior impacto, não só ambiental, mas social e pobreza e outros problemas. E foi lá que eu descobri a metodologia Miyawaki. E foi daí que fui fazer as pesquisas e fui descobrindo e fiz a formação sobre essa metodologia com um grupo na Índia. Então foi lá que eu vim para cá. Ok, agora já aprendi metodologia, agora a implementação. E já que estávamos a morar cá, eu, tipo, ok, tem alguém a fazer? Não tem ninguém a fazer? Então vamos criar isso aqui do nada, né? Então vamos lá fazer contatos e começar a conversa com empresas, com as câmaras, com as juntas e foi daí que fomos, tipo, passo a passo chegar ao ponto que poderíamos plantar. Não sei se é segredo ou não, mas acredito que não. Qual é que será assim, o ponto-chave para conseguir, em pleno Alentejo, que é onde o Charlie tem pelo menos duas, se não estou em erro, florestas, de ter uma metodologia Miyawaki, porque o clima muda, os terrenos são diferentes, portanto há algum critério que seja exigido a todas as pessoas que querem ter implementar esta metodologia Miyawaki? A metodologia Miyawaki tem sido muito boa para implementar em centros urbanos ou em espaços menores, porque a dimensão dela em preparação de solo é o mais adequado. Então, a primeira floresta que plantamos foi aqui em Évora, foi na Quinta Shiva, e foi com um das outras pessoas, dos outros projetos que entrou numa incubadora que fizemos juntos. E foi entre nós, conversas, nós vimos que uma floresta Miyawaki caía bem dentro da Quinta Shiva, porque segue a inspiração deles, o que eles queriam criar. Então foi lá que nós fomos primeiro, e depois viemos para cá, porque plantamos aqui em Évora já na Escola Cruz da Picada, na Escola Malagueira, num outro bairro também. E todos esses são tipo florestas sem 150 metros quadrados. Mas é possível plantar uma floresta com esta metodologia? Por exemplo, o Charlie está a falar que tiveram em escolas em Évora. Portanto, estas florestas, para quem está a ouvir que perceba, uma metodologia Miyawaki pode ser num espaço ou numa área pequena, como também pode ser numa área grande, ou é considerável que seja numa área mais pequena? Não. Depende do que quer, porque em centros urbanos o que nós mostramos é que pode-se criar uma floresta urbana, alguma coisa que seja mais natural. Não precisa ser só relva e algumas árvores, alguns arbustos. Pode-se criar alguma coisa que tem um impacto, tipo, elas conseguem absorver muita água. Então, quando chove, ela absorve. Ela cria muita sombra num tempo mais rápido. Então, diminui a temperatura local. Também traz um um benefício que é tipo uma escola, uma aula no ar livre. Pode-se ver as plantas, pode-se entender a biodiversidade, os polinizadores. Então tem muita coisa que pode se usar como uma sala de aula. Embora eu sei que o professor Miyawaki, que criou essa metodologia, também plantou, seguindo as ideias dele, na China, um parque enorme, acho que 3.000 metros quadrados, e também criou uma área na muralha da China, que não havia mais nada, só tinha muralha e tudo solo exposto. Então foram dimensões muito maiores do que o centro urbano, mas é uma coisa que também não deu benefício aos alunos e tudo que eles podem ver numa escola. Sim, portanto, esta metodologia podemos adaptá-la para aquilo que são as nossas necessidades, tem vários benefícios, acredito que no Alentejo então possa fazer muita sombra, sim, não é? Portanto, poderá ser um dos grandes benefícios. É interessante o Charlie ter dito que a absorção da água, quando chove em demasia,
pode fazer sentido até mesmo dentro das próprias cidades. E é bom conhecermos o seu projeto por isto, porque acho que podemos sempre inovar e todos os dias podemos inovar, mas acredito que teve desafios para conseguir implementar a sua primeira floresta. Quais foram assim, os maiores desafios que o Charlie encontrou para trazer este projeto inovador para o Alentejo? Bem, acho que sempre temos alguns desafios a superar. Acho que a primeira coisa foi mesmo, eu não sou de Portugal, então é criar uma rede de pessoas e tipo criar um street cred, tipo quem é essa pessoa que veio daqui da China, que está trabalhando com restaurante, vai criar uma floresta, tipo, então tem que criar um certo know-how e começar a implementar. Mas eu acho que hoje em dia acho que é um pouco mais fácil. Uma das coisas que é mais difícil agora é que muitas pessoas querem plantar, mas eles querem plantar para receber o crédito de carbono, que a floresta Miyawaki no que fazemos não faz sentido. Então é sempre criar as parcerias onde tem o terreno e as coisas que são precisas para criar a floresta, as plantas, a escavadora e todos os materiais. E então o financiamento é sempre uma das coisas mais difíceis de angariar. Ok. Agora, não sei se vou fazer uma pergunta indelicada, mas, por exemplo, quando nós organizamos em Portugal e existe muito plantações de árvores, qual é a sua opinião sobre isso? Sente que acha que é um benefício ou não? Qual é a sua opinião muito característica? Eu acho que plantar árvore é sempre bom. Eu acho que a intenção das pessoas sempre foi boa quando querem plantar, porque eles querem que eles sempre trazem crianças e querem mostrar que é uma ação boa e tem um bom futuro. Mas o problema é que as pessoas, não só as pessoas, mas as entidades que plantam, não sempre seguem atrás para tomar conta ter certeza que tem água e que elas vão sobreviver. Porque o que todo mundo mede? Quantas plantas plantamos? Não medem quantas plantas sobreviveram. A taxa de sobrevivência, quando se planta normalmente, é muito baixa. Com as metodologias Miyawaki, 75%, 80% é pouco já. Então, é uma coisa quando se mede pela taxa de sobrevivência, é bem diferente. Então, o resultado é diferente. E outra coisa também é plantar uma árvore em terra batida, que não está preparada, essa planta não vai crescer super bem. Enquanto com a metodologia Miyawaki, você planta numa terra preparada, com várias plantas de várias espécies que são conhecidas, autóctones da região, elas vão crescer juntas e elas se ajudam a crescer. Tem um exemplo em Lisboa, onde plantaram uma floresta Miyawaki em torno de umas árvores já adultas, 20, 25 anos, e elas, depois de alguns anos, essas próprias árvores antigas começaram a crescer com mais vigor. Enquanto vemos as plantações tipo, na beira perto das estradas, não se vê muita sombra. Sim, portanto, é mais sustentável fazer uma plantação Miyawaki do que se calhar plantar, que é uma boa causa, mas a plantação às vezes massiva que depois não tem a manutenção, não é necessária para ser feita. Ok. Por exemplo, imagino que eu quero fazer uma floresta Miyawaki em Évora, tenho um terreno. Como é que eu posso entrar em contato com o Charlie? Existe algum processo que seja preciso fazer antes? Não, a melhor coisa é nos encontrar no Instagram, @ForestImpact, ou pode até nos procurar no Google, você vai nos encontrar, temos um website, e por lá começa a conversa, porque vamos ver qual é o tamanho do terreno, qual é o acesso, essas coisas todas. É sempre uma conversa, não é que ele chegar no IKEA, comprar uma planta e trazer para casa. Tem um processo que seguimos e por muitas vezes é mais pela conversa, para conhecer e ver o que está disponível. Muito bem. E um caso de sucesso da Forest Impact que o Charlie queira destacar e que as pessoas que possam ter interesse a ouvir este episódio possam ir visitar? Eu gostaria... Tem vários, mas por ser mais perto, nós plantamos em janeiro passado em Carcavelos, atrás da Universidade de Vila Nova, com a Câmara de Cascais. E por ser perto, eu vou com frequência. E o projeto foi... A Câmara tem muitos terrenos que eles estão a converter em prados sequeiros. Então, eles não querem dar água, que é uma ótima ideia. Então, nós nos cederam um terreno, plantamos 200 metros quadrados,
E essa floresta está crescendo tão bem e de um jeito eles agora estão a nos pedir, ok, como é que a gente consegue recriar isso, porque eles têm muito para dizer que envolve, embora não precisa fazer muita coisa, ainda requer tipo fazer a manutenção, vai lá cortar a relva. E quando eu estou lá na floresta fazendo a manutenção, a visitar, sempre tem os vizinhos que passam, está crescendo rápido e é tão bom ver as pessoas reconhecer um crescimento rápido dessas florestas, e a diversidade. Até ontem um senhor, me diz quais as plantas que meus netos querem saber. Então, tipo, esse tipo de conversa sempre é muito bom. É sempre o reconhecimento daquilo que é o Forest Impact. Mais o que a floresta está trazendo, né? Aquele espírito de descoberta, isso está fazendo alguma coisa diferente, né? Então, normalmente vai a um parque, você vê, ok, tem árvore e isso, né? Mas de repente toda semana ou todo mês eles passam lá, então as coisas estão a mudar. Então esse negócio de surpresa, tipo, é inspirador. Nessa floresta em Cascais, que está a ter muito sucesso, qual é assim a espécie com mais variedade que nós podemos encontrar na floresta? É uma curiosidade. Nós plantamos, acho que não me lembro bem, mas vamos dizer 25 espécies de plantas. Okay. E temos vários quercos, temos louro, temos medronho, temos alfazema, alecrim. Muitas coisas, 25, sim. Não é? Sim. Muito bem, Charlie. Para terminar, já aqui em tom de terminar a nossa conversa, quero perguntar ao Charlie que conselho é que daria a um empreendedor que quisesse implementar um projeto, seja ele de que área fosse, ou se quiser dar uma mensagem a um empreendedor que queira criar um projeto ambiental? É uma boa pergunta. Nós agora vamos plantar uma floresta com a Fujitsu. E a floresta Fujitsu vai ser perto do escritório deles, porque eles não têm terreno no prédio onde eles estão. Mas era um projeto que eles querem fazer com a comunidade dos trabalhadores. Então é uma floresta que eles querem criar juntos e querem dar seguimento. E foi um negócio que eles fizeram tipo votação. Ok, todo ano vamos fazer uma coisa, o que a gente quer fazer esse ano? E votaram nesse projeto e ganhamos. Eles ganharam e nós vamos implementar junto com eles. E então o que eu estou a ver, as pessoas estão interessadas. Eles estão interessados em fazer alguma coisa para o ambiente. E eu acho que para os empreendedores que, estão a debater, fazemos alguma coisa que não... Façam alguma coisa perto do escritório, onde as pessoas podem se envolver, pode ser alguma coisa que eles estão... Os empreendedores, os trabalhadores vão ficar orgulhosos, vão trazer as famílias, vão poder ter a mesma experiência que nós temos em Carcavelos, vendo as famílias que passam por lá. Então, é uma parceria que nós fazemos. E nesse caso, estamos fazendo a parceria junto com a Junta de Benfica, porque o escritório deles é perto e a Benfica também, super rapidamente, tipo, adoramos a ideia, temos terreno e se abriram facilmente. Então, não é um bicho de 7 cabeças e é fácil de implementar. Portanto, as parcerias é assim o mote e avançar para a implementação sem medo é o conselho que o Charlie Sim. deixa aos empreendedores. Sim. Muito bem. E planos futuros para o Forest Impact? O que é que o Charlie tem como objetivo? O que é que, aonde é que quer chegar com o Forest Impact? O que é que ainda falta fazer? A Forest Impact, felizmente, não estamos nesse rumo sozinhos. Criamos uma rede de associações, vamos dizer, de outras organizações que também estão a criar florestas de Miyawaki ou fazer coisas em torno dessa metodologia. Então, criamos a rede de mini-florestas e estamos a aprender muito, tipo, comunicamos muito, trocamos ideias, trocamos parceria. Às vezes teve uma empresa muito grande que queria plantar 6 florestas, nós sozinhos não conseguimos. Então foi um negócio junto, vamos colaborar e tentar fazer isso. Então a visão que nós temos, acho que a minha e acho que do grupo é tornar as florestas Miyawaki não só vê-las pelo país inteiro, mas torná-las tipo uma ferramenta que as câmaras, as juntas podem usar na adaptação às alterações climáticas. Pode ser, não é que todos os parques têm que ser completamente plantados com florestas Miyawaki. Bota num cantinho, numa escola, vamos partir um pedaço de betão, bota lá 10 metros quadrados, qualquer coisa para trazer a natureza de volta para as pessoas e reconectá-las à natureza. Então, tipo,
ver que uma árvore não faz uma floresta, mas tem que ser uma boa biodiversidade, pôr a mão no solo e ver se começamos a mudar as pessoas desse jeito. Mudar mentalidades. Se pudesse plantar uma floresta em qualquer parte do mundo, onde é que seria e porquê, Charlie? Bom, tem que ser aqui perto, porque eu não quero sair daqui, então tem que ser aqui perto em Portugal. Não, mas o ideal seria ter 100 hectares e plantá-las todas com floresta, com trilhos e tornar um novo Monsanto em várias partes do país. Isso que seria o ideal, em colaboração com outras associações e com outras pessoas. Traz tantos benefícios com saúde mental, trazer a floresta às pessoas que não têm acesso. Então, transformaram. Acho que a Monsanto é uma inspiração. Era tudo campo para produção de alimentos e não sei o que. Para ter uma floresta desse tipo numa cidade, no centro urbano, isso é que é ideal. Chegamos à nossa última pergunta, Charlie. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? Plantar florestas perto do mar onde posso surfar. É um bom sonho, Charlie. Eu quero ir quando o Charlie cumprir o seu sonho. E resta-me agradecer, Charlie. Obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco a gravar este podcast. Foi inspirador para mim ouvir o Charlie e termos esta conversa. Agradecemos também aos nossos ouvintes por estarem desse lado e aguardem pelo próximo episódio. A Operação Mais Impacto Social foi apoiada pelo Portugal Inovação Social, pelo Programa Regional do Alentejo 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si.